receita fácil e super deliciosa, que é uma sobremesa gelada de manjar com coulis de frutas vermelhas. Bora lá aprender essa delícia? Então nós iniciamos a nossa receitinha pelo coulis de frutas vermelhas, que é super fácil de se fazer. Então nós vamos precisar de 80 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de frutas vermelhas. Eu estou utilizando aí as frutas congeladas que a gente compra lá no mercado já prontinha. Mas se você quiser utilizar frutas frescas, não tem problema. Se quiser utilizar só morango também pode, vai ser a mesma proporção, tá? 200 gramas da fruta que você for utilizar. E gotinhas de limão. Aí você vai colocar do seu gosto, né? Se você quiser um pouquinho mais azedinho, coloca mais. Se quiser menos azedinho, coloca menos. Para preparar o nosso coulis, que nada mais é do que uma calda de frutas vermelhas, eu vou fazer tudo aqui no liquidificador. Então eu acrescento as minhas frutas vermelhas, também acrescento o meu açúcar refinado e as gotinhas de limão. Eu estou utilizando aqui limão siciliano, mas você pode utilizar o limão que você tiver em casa. E aí, ó, eu levei para bater, mas tá vendo que ele não bate tudo com facilidade no liquidificador? Então eu vou acrescentar um pouco de água, já que as minhas frutas estão congeladas. Se você tiver com a fruta fresca, acredito que não vai necessitar. Então depois de acrescentar um pouco de água, eu consegui bater e ela ficou nessa textura. E aí é o momento que a gente vai peneirar para formar o nosso coulis. Só isso, gente. Muito fácil, né? É fácil e é delicioso. E aí você pode fazer esse processo do coulis. Se não quiser fazer no liquidificador, pode bater com um processador, pode também utilizar um mixer, ao seu critério, tá bom? E aí a gente mexe muito bem para deixar a calda bem lisinha, sem nenhuma sementinha. E a gente já pode reservar essa nossa calda para utilizar depois que a gente terminar o nosso manjar. Para o nosso manjar, vamos precisar de 400 ml de leite de coco. Aí, no Brasil, creio que seja 2 garrafinhas, né? Que é 200 ml cada uma. 1 litro de leite. Uma lata de leite condensado. 140 gramas de amido de milho. Eu utilizei para medir aquela medida de 1/3 de xícara. Então eu coloquei 3 medidinhas daquela de 1/3 de xícara, que deu 140 gramas. E 5 ml de essência de baunilha. Então aqui eu vou deixar uma forma separada, a minha de silicone tem 23 centímetros por 10,5 de altura, então dá um manjar grande. A forma que eu coloquei por baixo é somente para eu poder manusear a minha forma de silicone com maior facilidade. E eu untei essa forma com um pouco de óleo, sem exagerar, tá bom, pessoal? Para o nosso manjar não ficar com gosto de óleo. Então, com a ajuda de um pincel, eu vou espalhando esse óleo por toda a extremidade da minha forma, inclusive aí na parte do meio. Se você, de repente, exagerar na quantidade do seu óleo, pega um papel toalha e tira o excesso, tá bom? E aí, a gente fazendo esse processo, deixa aí reservado para a gente utilizar quando o nosso manjar sair do fogo. Então, para iniciar o nosso manjar, em uma panela eu vou acrescentar metade do meu leite, um pouquinho mais do que a metade, porque o restante a gente vai reservar para a gente poder dissolver o nosso amido de milho, beleza? Então, coloca o seu leite aí, separa, acrescenta o leite de coco junto a esse leite e o leite condensado. E aí, mexe esses ingredientes muito bem para poder integrá-los antes da gente levar ao fogo. E enquanto eu faço isso, se você já estiver curtindo a nossa receitinha, não esqueça de deixar o seu like. Assim o YouTube recomenda os nossos vídeos e você obtém cada vez mais conteúdos. Então aqui, galera, com tudo já bem integradinho, eu vou levar ao fogo inicialmente em fogo alto e vou deixar lá até que inicie uma fervura. Enquanto isso, vamos prosseguir com a nossa receita. Então aqui eu tenho o meu amido de milho e vou acrescentar o restante do nosso leite, que eu falei para deixar separadinho para a gente poder dissolver esse nosso amido, né? Então acrescentou todo o leite, mistura muito bem para que o seu amido dissolva por completo, para não ocorrer o risco de empelotar quando a gente acrescentar ele lá no nosso manjar, tá bom? Então é muito importante que não fique nenhuma pelotinha de amido de milho aí nessa parte. Então aqui vamos voltar para nossa mistura que já estava lá no fogo alto. E aqui, pessoal, quando iniciar uma fervura,
Aí você abaixa imediatamente o seu fogo, coloca lá no fogo mínimo e aí nós vamos acrescentar aqui, opcionalmente, coco ralado. Por isso que eu nem mencionei nos ingredientes. Eu resolvi dar um gostinho a mais e acrescentei aí umas 50 gramas de coco ralado. E aí você mexe muito bem para poder integrar esse coco. E aí, como a nossa mistura aqui já iniciou a fervura, eu vou acrescentar o nosso leite com o amido de milho já dissolvido. Então a gente vai colocando aos poucos e mexendo sem parar. Isso é muito importante para não acontecer de gerar pelotas no nosso manjar. Então vai fazendo isso e a partir desse momento não para de mexer em momento algum, até que engrosse o nosso manjar e chegue no ponto que eu vou mostrar para vocês. Aqui já deu uma leve engrossada no nosso manjar e eu vou acrescentar a minha essência de baunilha. Então coloca a essência de baunilha e continua mexendo muito bem, porque quando ele começa a engrossar, ele engrossa muito rápido e aí o perigo de aumentar as pelotas, né? Formar aquelas pelotinhas indesejáveis no nosso manjar é muito alta. Então mexe muito bem. E olha só a textura do nosso manjar, como ele já tá muito mais consistente. Você percebe que tá chegando no ponto do seu manjar quando você mexe e você sente ele mais pesado. E aí também quando você joga assim, tipo, puxa pra cima, igual eu tô fazendo aí, ó, ele não afunda, sabe? Ele não cai pra parte de baixo, ele cai superficialmente, o creme em cima do manjar. Então, esse é o ponto, quando você percebe que ele tá começando a desgrudar do fundo da sua panela. Tá bem grossão, bem consistente mesmo. Então você desliga quando ele estiver muito bem consistente, muito bem grosso. Chegando aqui no ponto que eu mencionei, eu vou desligar o meu fogo e levar imediatamente essa mistura para nossa forma que já tá aqui prontinha e untada. Então aqui eu acrescento todo o meu manjar na forma e vou colocar por cima um filme plástico para não criar película. Então aqui, ó, pode ver que eu coloquei por toda a extremidade do nosso manjar em contato, né, com ele, para quando a gente levar para a geladeira não criar aquela película grossa que é desagradável, né? Então a gente deixa ela na geladeira por no mínimo 3 horinhas. Eu tô fazendo aqui à noite e vou deixar de um dia para o outro. E depois desse período na geladeira, a gente retira o filme plástico, olha a facilidade que ele sai. E aí a gente vai soltando, puxando um pouquinho com a ponta dos dedos mesmo, para entrar ar aí na nossa forma e a gente conseguir desenformar com facilidade. Tá vendo que ele desgruda facinho, ó? Então você faz isso em toda a extremidade da sua forma, né? Em todos os cantinhos, inclusive no meio também. E feito isso, a gente já pode pegar um prato aí, ou uma bandeja, o que você preferir, e desenformar o seu manjar delicioso. E olha que lindão que ele ficou, gente. Ele sai perfeitinho. Que nem eu disse, além de bonito, é fácil de se fazer. E olha só essa consistência. Show de bola, né? E aqui com o manjar desenformado, é hora de acrescentar a cobertura. Aqui eu tenho leite condensado que eu coloquei em uma bisnaga para poder colocar em cima do nosso manjar. Isso é opcional, tá bom, pessoal? Mas eu acho que fica bem gostoso, porque ele não é extremamente doce o nosso manjar. Então, esse toque do leite condensado por cima dá um tchan a mais. Então fica bem gostoso. Então eu acrescento aqui um pouco de leite condensado por cima. E aí chega a hora do nosso delicioso coulis de frutas vermelhas, que vai trazer aquele azedinho, aquele frescor para o nosso manjar ficar ainda mais delicioso. E aí você coloca a quantidade que você quiser por cima do seu manjar. Eu vou colocar aqui colheradas para ele caindo assim e ficando bem bonito. E olha só que cor viva que ele tem, gente, além da textura, que fica uma textura bem sedosa. Ele é muito gostoso esse coulis, além de fácil de se fazer, né? Então eu vou colocar aqui por cima de todo o meu manjar e bora experimentar. Mas antes, olha só que lindão que ele ficou, gente. Lindo, né? Bora lá cortar essa delícia? Olha essa textura deliciosa. Então bora colocar aqui no prato e devorar esse manjar. Façam aí e me contem o que vocês acharam dessa delícia.
nossa receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas essas delícias em primeira mão, tá bom? Um beijão, até a próxima!